Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entre em qualquer livraria e você encontrará uma série de livros que pretendem, que intencionam dizer a você como investir bem o seu dinheiro, como ser uma pessoa bem-sucedida, como explorar o máximo do seu potencial, como desenvolver bem os relacionamentos interpessoais, como ser feliz no casamento, como ser bem-sucedido na vida acadêmica, como lidar bem no namoro, como explorar o máximo do seu potencial. Livros que intencionam e são focados exatamente para dar às pessoas aquilo que elas mais precisam ou que elas desejam. E daí tem uma série de livros que instruem você como investir bem o seu recurso, os seus talentos. É a ênfase de uma boa parte da literatura que encontramos nas livrarias. Mas há duas perguntas, querido, que você deveria fazer sobre tais livros. A primeira delas é confiável? E a segunda, ou seja, posso realmente confiar nesse autor, naquilo que ele está falando? E a segunda é útil para mim? O fato é que todos nós, na verdade, possuímos um livro que nos diz como investir as nossas vidas para obter o máximo de lucro. Este livro tem sido provado de uma forma total, ao longo do tempo, ser extremamente confiável. Não há ninguém nessa terra que tenha seguido as suas estratégias de, chamamos vida e investimento, ou investimento de vida, que ficou desapontado com ele. E o livro é útil para todo ser humano, exatamente aonde eles se encontram, vivendo como vivem, com os dilemas e preocupações próprias do homem. E, no entanto, estranhamente, tem sido profundamente negligenciado em nossas prateleiras, enquanto gastamos o nosso tempo lendo jornais, revistas, assistindo televisão, lendo artigos nas várias redes sociais, ou trocando e flertando com esta ou aquela literatura. Estou falando, é claro, da Bíblia Sagrada. É um livro que é totalmente confiável e útil para nós, não só aqui, mas em todos os países do nosso mundo, independentemente da situação da vida que essa pessoa leva. Nunca deixou ninguém na mão. Milhões ao longo dos séculos têm seguido suas estratégias, por assim dizer, de investimento de vida, e constataram, ao longo de todo o tempo, que é um livro que dá satisfação completa, é um livro satisfatório, independentemente das situações em que essas pessoas se encontravam. A maioria de nós possui esse livro, com traduções diferentes, com cópias diferentes, em vários formatos, inclusive no formato digital, a Bíblia. Mas eu quero lembrar você, querido irmão, que a Bíblia não é um amuleto
para te dar sorte. Ter uma cópia, ter este fascículo, essa palavra no seu celular, no seu iPad, no seu computador, ou que seja em suas mãos como livro, ter ele como local proeminente na sua casa, na sua família, não vai protegê-lo, como alguns fazem, até abrem lá, num salmo, num texto, como se aquilo pudesse guardar de todos os maus olhares, de todas as pragas e praguejamentos e coisas assim. Não é um amuleto, ainda que lamentavelmente muitos usam assim. Como qualquer livro, querido irmão, a Bíblia só irá beneficiar você se você ler, se você estudar e aplicar isso em sua vida. E eu quero convencê-lo mais uma vez disso, da importância e a necessidade de conhecer esse livro diante do texto que temos aos nossos olhos. Você precisa da Bíblia porque ela é totalmente confiável e útil para você. E a minha proposição, que começa hoje e termina na próxima semana, é exatamente essa. Por que você precisa da Bíblia? É exatamente isso que Paulo vai falar a Timóteo no contexto em que ele estava vivendo, que não era muito diferente da época que vivemos. Tinha também Timóteo lá as suas preocupações. O mundo da sua época também vivia numa profunda convulsão social, moral, econômica, política, religiosa, acima de tudo. Se os irmãos puderem dar uma olhada rápida no capítulo 3, onde está o nosso texto, que vamos pensar, considerar a partir dessa noite, os irmãos perceberão que Paulo está descrevendo para Timóteo tempos difíceis, chamados aí de últimos dias. Está aí no capítulo 3, versos de 1 a 9. E Paulo está abordando exatamente a seguinte questão: como um cristão pode sobreviver e prosperar em uma era tão corrompida, tão má, quanto aquela que ele passa a descrever nesses versos que estão aí antes da leitura do nosso texto? Como sobreviver a todos os problemas, como lidar com todos os problemas do mundo como daquela época. Semelhantemente, como podemos prosperar, como podemos sobreviver no mundo pós-moderno. E os irmãos perceberão que, ao fazer isso, Paulo primeiramente traz esse contexto para a vida de Timóteo, e assim nos versos que vamos considerar, versos 14 a 17, Paulo então lembra a Timóteo da confiabilidade e proveito que há nas Escrituras Sagradas. Certamente que Timóteo já sabia disso, até mesmo porque ele diz que ele foi educado nisto. No verso de número 14 ele diz, sabendo de quem o aprendeste. No verso 15 ele diz, e que desde a infância sabes. Então não há nada novo que Paulo vai falar a Timóteo aqui, no sentido de que ele não soubesse ainda, ele sabia. Ele fora instruído nessas palavras, que Paulo inclusive traz à memória. Então Paulo, ele lembra mais uma vez a Timóteo da confiabilidade das Escrituras. E por que ele faz isso? E eu sei que da mesma forma como Timóteo sabia disso e desde a infância, muitos aqui hoje também sabem das Escrituras Sagradas, que há grande proveito e que ela é confiável. Mas é preciso que esta verdade queime profundamente os nossos corações, aplicando a nós mesmos. Posto que, lamentavelmente, ainda que saibamos disso, como Timóteo sabia, muitos fazem conforme eu expus na introdução aqui. Ainda a Bíblia tem sido relegada a segundo plano para o povo que se chama povo da Bíblia, o que é lamentável, o que é profundamente desanimador, o que é profundamente assustador, razão pela qual as seitas têm se proliferado, razão pela qual igrejas até então sérias têm se dividido, porque a Bíblia não tem sido mais este manual de conduta. Esta Bíblia que juramos e prometemos na nossa pública profissão de fé, quando trazemos nossos filhos ao batismo, afirmamos categoricamente que a teremos como única regra de fé e de prática. Então é preciso que compreendamos, que conheçamos o que está nessa regra, para entender qual é a prática que ela impõe sobre nós.
Por isso, então, faz necessário que, de fato, você saiba que a Bíblia é um instrumento poderoso de Deus. E por que você precisa dela? Para alguns, eu estarei aqui relembrando aquilo que está no texto. Para outros, quem sabe, seja uma novidade. Que é para o primeiro grupo, que já sabe, ou para o segundo, que ainda não entendeu isso. A minha ideia e o meu propósito é que, de fato, você entenda que você precisa da Bíblia. Sem ela, não há como sobreviver em tempos maus quanto os que vivemos atualmente. Como também era impossível que Timóteo fosse bem sucedido no ministério como pastor da igreja, se ele não voltasse para as Escrituras. Assim como Paulo diz a Timóteo que ele já sabia das Sagradas Letras, mas ele reafirma aquilo que Timóteo sabia, igualmente precisamos compreender as afirmações desse texto. Por que você precisa conhecer a Bíblia? Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque chegamos num momento muito especial neste ato de adoração, onde já apresentamos ao Senhor as nossas ofertas como preito de gratidão por tudo aquilo que Tu tens dado a nós, onde já confessamos que não somos dignos de comparecer diante do Senhor, senão pelo intermédio de Jesus Cristo. E agora, ó Pai, queremos ouvir a Tua palavra, para que de fato ela desça no nosso coração, penetre a nossa alma e de fato ela cumpra aquilo que ela se propõe a fazer, que é discernir todos os intentos do nosso coração. E ao fazer isso, que saiamos daqui, mais comprometido em conhecer a Tua palavra, em fazer dela aquilo que juramos um dia fazê-la, tê-la como a nossa única regra de fé e prática. Auxilia-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, na compreensão da verdade da Tua palavra e, ao mesmo tempo, na aplicação da mesma. Em Jesus assim oramos. Amém. Você precisa da Bíblia por duas razões, que Paulo vai apresentar aqui. A primeira delas é porque ela é totalmente confiável, tendo em vista a sua fonte, tendo em vista o seu autor. E em segundo lugar, Paulo vai abordar que ela é útil também, ou você precisa dela, por ela ser útil para toda a sua vida. Estamos dividindo o texto nesses dois grandes blocos que vamos considerar agora e na próxima semana. Então, primeiramente, Paulo diz: por que você precisa da Bíblia, Timóteo? Porque ela é necessária para você, porque primeiramente é um livro totalmente confiável. E Paulo faz essa afirmação quando no verso de número 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Está aí a primeira afirmação. Por que você precisa? Porque ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo. Isso significa, no dizer de Paulo, que Deus é o criador da Bíblia. Deus é o criador das Escrituras. Uma vez, então, que vem de Deus, logo é confiável. Esta é a primeira razão pela qual, Timóteo, eu quero que você considere isso. Você tem em mãos algo que é confiável, porque vem de alguém confiável como o nosso Deus. Porque toda ela é confiável. Mas eu quero abordar duas questões nessa expressão que Paulo usa aqui, neste versículo de número 16. E a primeira questão que eu quero abordar está logo na introdução, quando ele diz: todas as Escrituras. O que Paulo quer dizer com toda a Escritura? A palavra traduzida aqui por Escritura, irmãos, ela é usada cerca de 51 vezes em todo o Novo Testamento. E ao fazer no Novo Testamento, sempre se refere a alguma parte das Escrituras Sagradas. Às vezes, refere-se a todo o Antigo Testamento. Depois, se você puder e quiser confirmar, leia depois lá Lucas, capítulo 24, verso 45, e João 10, verso 35. As Escrituras, nesse contexto, refere-se a todo o Antigo Testamento. Às vezes, a palavra Escritura traz a ideia de algo particular do Antigo Testamento, um texto,
particular do Antigo Testamento, como registrado em Lucas 4, 21. E às vezes há uma particular também do Novo Testamento, conforme o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 5, verso 18. E às vezes para uma porção maior de todo o Novo Testamento, como aquela que Pedro descreve ali na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, e ao referir-se às cartas de Paulo, ele chama de Escritura Sagrada, um grupo, um conjunto de livros. Então a primeira coisa que precisamos entender é o que Paulo quer dizer por toda a Escritura. Em nosso texto, então, Paulo refere-se a todo o Antigo Testamento, e provavelmente também incluindo aqui os livros do Novo Testamento que já haviam sido escritos até o tempo em que ele escreveu esta carta a Timóteo, incluindo os próprios escritos de Paulo. Então, quando Paulo diz aqui toda a Escritura, incluía não só o Antigo Testamento, mas grande parte do Novo Testamento já estava escrito. Os únicos livros do Novo Testamento escritos após a carta de Paulo a Timóteo foram o segundo livro de Pedro e o texto de Hebreus, Judas e João. E é bom lembrar também que os 66 livros da nossa Bíblia geralmente já eram considerados pelos cristãos desde o IV século como inspiração, como de fonte divina. E é aí que Paulo então diz toda a Bíblia, ou seja, não há parte nela que não tenha sido da criação, cujo Criador não tenha sido Deus. E é bom que você diga isso, porque quando há um debate na área teológica sobre a extensão das Escrituras, até onde vai, há aqueles que advogam que somente algumas partes da Escritura que foram inspiradas por Deus, outros há que dizem que não é só o Antigo Testamento, ou só as palavras de Jesus. Então Paulo desmistifica esse conceito errado, dizendo toda a Escritura, referindo-se a todo o Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento que até então já estavam escritos, inclusive os escritos dele. Mas há uma segunda questão que eu quero considerar ainda nessa expressão. Toda a Escritura é inspirada. Eu quero ficar aí um pouco nessa segunda expressão. O que significa inspirado aqui? A palavra grega significa soprada por Deus. As Escrituras são sopro divino. Aponta então para a iniciativa, aponta com esta expressão que Paulo usa aqui, para a influência de Deus como fonte da Escritura Sagrada. Ela é sopro de Deus, Deus é a fonte. Os teólogos definem essa inspiração como a influência sobrenatural do Espírito Santo, em que os escritores sagrados foram supervisionados divinamente na produção da Escritura, sendo impedidos de erro e orientados na escolha das palavras que eles usaram, consequentemente, com suas personalidades, peculiaridades, estilísticas diferentes. Por inspiração, esse é o conceito definido pelos teólogos. Ou como disse Charles Hodge, que é um dos teólogos, palavras de Charles Hodge foi esta: a inspiração, isso está no seu livro Sistemática, ele diz: a inspiração foi uma influência do Espírito Santo nas mentes de certos homens seletos, que eles deram ou renderam os órgãos a Deus para a comunicação infalível de sua mente e de sua vontade. E conclui ele dizendo: eles, esses homens, eram em tal sentido os órgãos de Deus, que o que eles disseram é aquilo que de fato Deus disse. Então aqui, a ideia que Paulo traz aqui à mente de Timóteo, pela a expressão inspirada, é de que as Escrituras são a palavra que expiraram do próprio Deus. Essas palavras são dadas por Deus, elas vêm da boca de Deus. Toda palavra escriturística é fruto do sopro de Deus. Assim as Escrituras encontram então a sua origem em Deus. E assim é onde podemos entender esse primeiro aspecto. Você precisa da Bíblia porque ela é de fonte divina. Assim as Escrituras encontram então a sua origem em Deus. Elas não são resultado de um religioso humano, de um gênio religioso humano. Não são ótimas ideias das quais Deus aproveitou ou aprovou que algumas pessoas colocaram no tempo e no espaço. Em vez disso, o que Paulo diz, que elas são a palavra literalmente de Deus,
transmitida sem erros, através dos vários autores, ao longo de 1.600 anos. Enquanto Deus, certamente, ao estudar a palavra, Deus ditou literalmente algumas partes das Escrituras, como, por exemplo, os irmãos lembram bem do Decálogo, foi ditado por Deus. Então, enquanto vamos encontrar algumas palavras onde o próprio Deus diz, escreve, como os profetas, por vezes, recebiam essa revelação e diziam, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, escreve isso, literalmente. Mas, na maior parte, como os teólogos assim definem ao estudo das Escrituras, na maior parte, Deus permitiu que cada autor usasse a sua própria personalidade, o seu próprio estilo, mas o produto final, é o que Paulo está dizendo, veio de Deus, no sentido de como aquilo que Roger expressou, o que eles disseram é aquilo que Deus de fato disse. A conclusão então, irmãos, é que as Escrituras são tão confiáveis como o autor dela, tão confiáveis como Deus é confiável. Ora, se Deus é o Deus da verdade, e se Ele soprou as Escrituras, então é inconcebível que elas contenham contradições ou erros, ou que elas necessitem de algo mais para dar validade. A Bíblia em si é tudo, por isso que nós a temos como a nossa única regra de fé e prática. Certamente a Bíblia sempre teve os seus críticos que procuraram minar a sua confiabilidade. A Bíblia, e por quê que sempre houve e haverão críticos da Bíblia? Porque a Bíblia confronta os pecadores com seus próprios pecados. Em vez de enfrentar o seu pecado, é mais fácil e conveniente atacar a Bíblia. E esta é a razão básica porque as pessoas incomodam e querem desqualificá-la. Porque ela aponta o erro, é o que veremos inclusive na estrutura do próprio texto. John MacArthur, no livro chamado A Nossa Suficiência em Cristo, ele ressalta que os ataques abertos que têm sido feitos à Bíblia não são os piores tipos. E aqui vale ressaltar o que John MacArthur coloca ali no seu livro. E por que ele afirma que esses não são os piores ataques? Daqueles que se levantam contra a Bíblia, que querem encontrar algum tipo de contradição nela, descaracterizar. Mas diz ele lá, em vez disso, o ataque mais perigoso, o ataque mais letal é aquele sutil, que vem daqueles que, embora digam crer na Bíblia, mas negam a suficiência dela na sua vida prática. Em outras palavras, o grande perigo está exatamente no meio evangélico, está no meio da própria igreja. E aliás, o que Paulo trata, os irmãos percebem aí, ele fala dos últimos tempos, mas ele fala de um tipo de pessoa que estaria dentro da igreja, que embora teriam forma de piedade, no contexto aí, que é o verso de número 5, mas negava o poder que a piedade impunha sobre eles. Então Paulo está advertindo Timóteo quanto a isto. E é por isso que lá no capítulo 4, na sequência do nosso texto aí, Paulo então diz, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que a julgar vivos os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. E por que Paulo vai instar com Timóteo? Porque diz que as pessoas, haveria um tempo que as pessoas não suportariam essa doutrina. E esse mesmo apóstolo diz que essas pessoas haveriam de dar ouvido a fábulas profanas de velhas caducas, mas não ouviriam as Escrituras. Então o que Paulo está dizendo é que a Bíblia não estava sendo fonte autoritativa, de autoridade para a própria igreja, porque as pessoas queriam a Bíblia e algo mais, estavam atrás de outras revelações, e Paulo diz que os últimos tempos seriam caracterizados por pessoas que queriam ouvir todo tipo de coisa, qualquer tipo de piada, de lorota, mas menos ouvir Bíblia. Paulo certamente já, por divina inspiração, descrevia não só o tempo de Timóteo, mas tempos como os que vivemos. Como as pessoas são capazes de ficar diante de uma televisão, diante de um programa humorístico, até mesmo diante de animadores de auditórios evangélicos, esses tipos de pastores que vemos por aí, estão prontos para eles falarem um monte de piadinha, de brincadeirinhas, piadas picantes, e riem e voltam para casa como se estivessem cheias de Deus. Então é por isso que nós devemos pensar, você precisa das Escrituras.
E assim, John MacArthur diz, eles dizem que a Bíblia ela só lida com problemas espirituais. Mas eles se voltam para a sabedoria do mundo para lidar com os problemas difíceis da vida moderna. Como se a Bíblia não tivesse resposta de Deus para a nossa cultura moderna. Como se Paulo, então, dissesse, olha, você usa a Bíblia, mas use todos os efeitos da psicologia, da psicanálise, de tudo isto. É lamentável quando, no meio evangélico, as pessoas estão à procura de algo mais. E a Bíblia tem sido relegada a segundo plano. John MacArthur, então, diz, esse é o grande perigo da igreja. É quando a Bíblia não é mais suficiente. Então, o ataque frontal de Satanás contra a igreja, ao atacar a inspiração, a infalibilidade da Bíblia, resumindo a ideia, não é o mais grave. O mais grave é quando ela não é suficiente. Nós precisamos de outras coisas mais. E lamentavelmente, muitos evangélicos estão buscando muito mais outras filosofias dos homens do que o pensamento e o sopro de Deus. Quero que você já faça uma análise. A Bíblia tem sido a sua fonte maior de toda a orientação. A Bíblia é suficiente para todas as coisas. Um dos cursos que nós, todo ano, somos encorajados na área do aconselhamento, o grande tema do curso é: a Bíblia é suficiente para todas as coisas. A palavra lá é: a Bíblia tem respostas. A Bíblia tem resposta para tudo. E veremos isso na própria estrutura do texto que Paulo fala, ao ponto de capacitar, de habilitar uma pessoa para toda boa obra. Timóteo, então, tem palavras divinas para combater os erros humanos. É isso que Paulo está dizendo. Firme-se nisso, Timóteo. Eu sei que você está convivendo num auditório de pessoas que estão interessadas em muitos conceitos humanos. Ele diz, não abra mão disso, porque ela é o sopro de Deus. É a palavra divina para combater os erros. A Escritura é suficiente para Timóteo, porque ela vem de Deus. E somente as palavras de Deus têm poder para descansarmos. E é somente a palavra de Deus que pode destruir todas as palavras mentirosas dos homens. Porque a própria Escritura diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sim, esta é a razão porque você precisa de confiar e de ler a Bíblia. O poder inerente das palavras que vem da boca de Deus, conforme o que Paulo diz aqui, eu diria que uma passagem do Antigo Testamento que nos auxilia aqui, e eu quero que você abra comigo aí, é um texto um pouco mais longo, é o texto de Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. E olha o que o profeta, Deus diz por boca do profeta Isaías. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Observe que esse poder inerente, por ser o sopro de Deus, por ser inspiração divina, é retratado aqui na linguagem do profeta Isaías, conforme lemos. A imagem aqui é de Deus falando palavras, e essas palavras chegando à terra, fazendo com que aquelas palavras ou aquela terra fosse fecunda. Da mesma forma como Deus cria o mundo, Ele diz que haja luz. E quando Ele cria o mar e a terra, Ele diz que tudo isto vem como fruto da sua boca, da sua palavra de ordem. E aqui diz que a palavra do Senhor será assim. Não voltará sem cumprir um propósito para o qual Deus a designou. E aqui eu poderia acrescentar, dizer que a nossa experiência como crentes, é por isso que a conversão acontece através da pregação da palavra. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Sem palavra, Deus não desperta a fé no coração. O Espírito Santo e a palavra trabalham juntos, como dizia Calvino. E o Espírito usa a palavra de Deus, não a palavra mentirosa do homem, não as alucinações, não sonhos, não as visões do nosso coração.
que no dizer do profeta são ilusões do coração. Isso não enche a barriga de ninguém, e muito menos converte pessoas. Então não podemos abrir mão disto, porque é através disso, e é por isso, é por meio disso que o Espírito Santo atua. O Espírito Santo atua enquanto a palavra é pregada, e a fé só se desperta aí. Houve uma época em que os pregadores itinerantes, os conferencistas, enfatizavam, eu falo antigamente, mas ainda existe, mas havia uma ênfase profunda naquele movimento de culto de levar as pessoas a serem convencidas, não pela palavra. Quando é isso? Quando havia palavra. Era uma leitura de 2 versículos aqui, e punha música, e toca música, e faz apelo, e aperta a pessoa no auditório, e você tem que tomar decisão por Jesus Cristo, e coloca uma música que mexe com as emoções, ele começa a chorar, sensibilizar, e levanta a mão, a chamar a regeneração por decisão. E o que todos esses avivalistas, e muitos deles conseguiram? Encher a igreja de ímpios, que se sentiam tocados emotivamente, porém não convertidos. Isso gerou uma profunda crise na igreja. Como tem gerado? Porque esse tipo de coisa não funciona. O Espírito Santo não atua nisso. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então é por isso que conversão acontece quando a palavra é pregada, quando a palavra entra no coração dos pecadores, transforma homens e mulheres, por este poder que ela tem, por ser o sopro de Deus. Ela é suficiente para esse propósito. Meras palavras humanas feitas pelas mentes dos homens mais brilhantes não têm poder de convencer uma pessoa. Então, enquanto lutamos na busca da verdade, nós vamos chegar às Escrituras Sagradas. Precisamos ser guiados por ela, porque ela em si carrega todo o poder de Deus, porque elas são a respiração de Deus, a Bíblia Sagrada. As Escrituras são suficientes para lidar com as nossas lutas em busca da própria verdade. A palavra de Deus, ela arruína todas as ideias ou invenções criadas por homens, que são muitas vezes embutidas no coração do auditório. Ela destrói todas as filosofias e intentos humanos. A Escritura é suficiente por causa de quem a escreveu. Esta é a primeira razão que eu convido você mais uma vez a refletir sobre a necessidade de por que você deve buscar conhecer a Bíblia. Por que você precisa da Bíblia? Porque ela é o sopro de Deus. É ela que dá vida, é ela que transforma e ela que te mantém diante do Senhor. Mas a segunda parte dessa passagem, o apóstolo Paulo continua dizendo: você precisa da Bíblia também, porque ela é útil para toda a sua vida. Ela vai cobrir todas as áreas da sua vida. E daqui para frente é algo muito rico nas expressões que Paulo vai usar aí nos versos 16 e 17. Depois de dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, aí Paulo diz, e útil para o ensino. Não há problema na vida para o qual a Bíblia não forneça a sabedoria de Deus para tratar. Seja por meio de um ensino explícito, seja através dos princípios que se aplicam na vida cristã. E aqui no versículo 16, Paulo mostra como a Escritura é útil. E no versículo 17 ele mostra o resultado dessa utilidade. E é isso que vamos pensar agora. Primeiramente, Paulo mostra que as Escrituras são úteis. Como a Escritura é útil? Ele diz, ela é útil por 4 razões. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar, ou treinar na justiça. Vamos pensar sobre cada uma dessas afirmações. A primeira delas, Paulo diz que a Escritura é útil para ensinar a verdade de Deus. Está aí a primeira utilidade. Ensina a verdade de Deus. A palavra de Deus é a fonte suprema e final, como padrão de verdade, como assim afirma o salmista no Salmo 119, verso 160, ou o próprio Jesus Cristo em João capítulo 17, versículo 17. Ou seja, ela nos transmite a sabedoria de Deus para as grandes questões da existência humana. Então a ideia de que ela é útil para ensinar, exatamente ela vai ensinar você temas que em nenhuma outra literatura você vai encontrar respostas.
Posso alistar alguns deles. Por exemplo, existe um Deus. Como é Ele? Como podemos conhecê-lo? Quem realmente nós somos? Por que estamos neste planeta? Como podemos conhecer este Deus? Porque há sofrimento, morte e miséria. O que está além do túmulo? O que o futuro nos aguarda? Como eu sei o que é certo ou o que é errado? Irmãos, estas e muitas outras questões são respondidas na Bíblia a partir da perspectiva de Deus, que é conhecedora e autoritária. Nenhum outro livro, nenhuma outra literatura, nenhuma sabedoria humana vai responder. E essas perguntas agonizam os homens sem Deus. Quem não tem a Bíblia, essas perguntas tiram o sono deles. Eles não têm paz, porque não encontram. Não por não procurar, mas por procurar em fontes de outros livros. Por procurar na sabedoria humana. Observe, então, Paulo diz, aí a ideia de útil para ensinar de tudo aquilo, dos dilemas da vida humana, para os quais não temos resposta fora das Escrituras. Então Paulo diz, ela é útil para te ensinar isto. Além disso, existem também princípios e preceitos na Bíblia sobre todos os assuntos práticos com os quais lidamos diariamente. Dentre eles poderíamos lembrar de princípios como este: como eu me relaciono com o meu companheiro, como me relaciono com outras pessoas, como faço para criar meus filhos, como posso tomar decisões sábias, como devo pensar, como faço para controlar as minhas emoções, como por exemplo a raiva, a depressão, a ansiedade, a impulsividade, como supero a tentação. A Bíblia fala praticamente sobre todos esses assuntos e muitos mais. O curso que eu estou dando aqui nas quintas-feiras não é outra coisa senão Bíblia pura. É como aplicar a Bíblia para todas essas perguntas. A Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta para todos os dilemas, imagináveis e não imagináveis pela mente humana. Ela responde a tudo isso. A Bíblia é como aquele manual, irmãos, de instruções que você obtém quando compra, por exemplo, um desses computadores de mão, por assim dizer. A cada dia a tecnologia tem avançado. Ou seja, o fabricante ele explica como você pode operar aquele aparelho para obter o máximo de resultado possível. Há pessoas que estão procurando outros, mas nem conhecem o que tem. Então você pega aquele manualzinho, é para isso que ele serve, pega lá e vai ler. Pense naquilo. Você talvez não precise de trocar de aparelho, você precisa conhecer o que você tem. Então a Bíblia é mais ou menos assim. Assim como seria tolo você gastar muito dinheiro em um novo computador, em um novo aparelho, em um novo celular, se você ignora as instruções do fabricante que fez o aparelho que você tem em mãos. Deus criou as pessoas. A Bíblia é o seu manual de instruções sobre como viver para obter os melhores resultados. O fato de que a Bíblia é proveitosa para o ensino, que é a primeira afirmação que Paulo usa aqui, ele é claro. A ideia é clara, então você precisa de conhecer o manual. Porque quem fez sabe como funciona. Se você tem um certo aparelho de uma determinada marca, ou um carro de uma determinada empresa, de uma determinada fábrica, certamente você procurará olhar aquele manual daquele carro específico, porque quem fez aquele carro sabe como funciona. Quem fez aquele aparelho sabe como funciona. Você não pode, por exemplo, pegar um manual de um outro e falar, me empresta aí porque o meu eu perdi. Sendo um outro aparelho, não vai dar certo. Assim digo eu, quem fez sabe como funciona. Deus nos fez e o manual está aqui. Você não encontrará respostas como você vai funcionar bem se não for pelas Escrituras Sagradas. Se não for por este manual. Não há outro manual. O fato então de que a Bíblia é proveitosa implica então que você precisa de conhecer.
Deus escolheu comunicar a sua verdade em forma escrita. Mas, lamentavelmente, tem gente buscando sonhos. A verdade de Deus não será comunicada em sonhos. Grave bem isso. As Escrituras são claras em dizer que os sonhos são ilusões do coração. Deus diz isso através dos profetas, quando inclusive haviam profecias vindas por sonhos a esses profetas específicos. E naquela época já havia gente dizendo: sonhei, sonhei. E Deus diz, afirma pelos profetas: quem é que esteve atento ao meu conselho? Quem ouviu a minha voz? Assim são esses que saem sonhando e dizendo: sonhei, sonhei. E Deus diz: eu não lhes falei nada, e eles falaram em meu nome. Eles não estiverem em meu conselho e falarem em meu nome. Aí ele diz: aquele que tem a minha palavra, fale a palavra. Lá já era dito: volte para a palavra. Então você não encontrará, porque Deus escolheu comunicar a verdade em forma escrita. Está aqui, fora dela nada. Fora dela são ilusões do coração. Por mais bem intencionado, por mais que ocorra, inclusive. Já vi muita gente perguntar: pastor, e quando a gente sonha acontece? E quando uma pessoa chega para o senhor e fala tudo da sua vida? Você vai encontrar isso no Espiritismo, na Umbanda, Quimbanda. Você vai encontrar isso em todas as regiões. Sonhadores alucinados. Não traduza isso como palavra de Deus para você, porque Deus escolheu comunicar sua verdade em forma escrita. Uma das grandes tragédias do cristianismo brasileiro é a espécie daquele tipo de pastor teólogo que está extinta nos púlpitos do nosso país. Está faltando pastores assim. Não podemos esquecer que os maiores teólogos do passado, homens como Agostinho, como Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, os puritanos, eram pastores, eram homens de Bíblia. Atualmente, de forma lamentável, podemos dizer que os pastores, entre aspas, reúnem-se para seminários de crescimento de igreja, métodos para aumentar a igreja, gerenciar melhor, cheio de pessoas assim, indo para os púlpitos. Teologia é um hobby. Um hobby interessante, dizem eles, para aqueles pastores excêntricos que ainda se firmam em estudar Bíblia, mas não é muito relevante para o pastorado moderno. Temos sido atacados de todas as áreas, e eu faço um parênteses aqui: orem pelo pastor de vocês, porque as novidades chegam de todos os lados, pressões temos nós. Orem para que Deus mantenha homens de fato comprometidos com a palavra, homens que de fato atendem aquilo que Paulo disse a Timóteo: conjuro-te perante Deus, quando as pessoas quiserem outras coisas, não abra mão de escritura. Eu prefiro morrer do que trazer ilusões do meu coração para edificar essa igreja. Eu prefiro que Deus me tire do ministério do que ensinar outra coisa que não seja o conselho de Deus para os irmãos. E assim, como resultado, os pastores não estão pregando mais a verdade de Deus, e o povo está morrendo de fome por alimento espiritual das grandes doutrinas da palavra de Deus, que têm sido lamentavelmente esquecidas e talvez nem conhecidas, por causa desses obreiros fraudulentos, por causa desses que se intitulam pastores, estão matando o rebanho por não edificar. Precisamos desesperadamente conhecer o Deus vivo, como revelado em sua palavra, que é a verdade. Palavra essa que o próprio Jesus Cristo diz que tudo passará, mas a palavra dele não passará. Para fazer isso, a Escritura então precisa ser exposta de forma que você possa entender os princípios e que você possa aplicar isso em sua vida. Obviamente não é uma folha de instrução de uma página, como: pastor, me dá um monte de textos bons sobre isso. Ainda que curso de aconselhamento bíblico a gente trabalhe um pouco sobre isso. Você não conseguirá compreender todo o conselho de Deus lendo alguns textos favoritos aqui e ali, marcados em sua Bíblia, irmão.
Você precisa ouvir o ensinamento expositivo e fiel das Escrituras. Você precisa ler repetidamente. Você precisa comparar Escritura com Escritura, para que você venha ter o equilíbrio daquilo que a Bíblia chama de todo o conselho de Deus. Você conhece todo o conselho de Deus? Você precisa estudá-la mais profundamente. Você precisa memorizar, sim, versos chaves. E você precisa meditar na palavra de Deus, ou seja, pensar cuidadosamente nisto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É isso que Paulo quer dizer por útil para o ensino. Refletindo naquilo que você ouviu esta noite. Onde é que você tem buscado sabedoria para lidar com seus problemas? Para educar seus filhos? Para vencer a tentação? Para vencer o teu temperamento? As suas depressões? Aonde você tem buscado? Sabedoria do homem ou sabedoria de Deus? Você tem buscado naquilo que é permanente, que dura para sempre, que não passará, que é a palavra? Ou você tem buscado nas vãs ilusões dos corações dos homens? Ou na sua própria experiência? Disso determina se você é um crente para cima ou para baixo. Reflita sobre isso. Você precisa das Escrituras, porque ela é o sopro de Deus para você. Nela há vida. Nela e através dela Deus mantém a sua fé. É através dela e por meio dela que você conheceu a Jesus Cristo. Não abra mão das Escrituras. Não precisa de uma grande biblioteca. Você precisa de uma só. Escrituras Sagradas. 66 livros. Você quer ser um homem sábio? Você quer lidar com seus dilemas? Olhe para as Escrituras. Porque é o sopro de Deus para você. Que o Senhor assim nos guie. Que você reflita sobre esse texto durante a semana. Posto que na próxima semana eu quero concluir com as outras expressões que Paulo diz, que ele diz que ela também é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que Paulo quer dizer com essas expressões? E como Paulo conclui dizendo que você, à medida que é repreendido, corrigido, educado e ensinado, você se tornará uma pessoa perfeita, habilitada para toda boa obra. O que Paulo quer dizer com isso? Semana que vem nós vamos pensar, vamos estudar, vamos voltar os nossos olhos para a fonte preciosa de todo conhecimento, a palavra de Deus. Amém.